Pessoal, então vamos lá? Já são 8h10, então vamos para a segunda parte da nossa aula, né? Então a gente estava falando dos principais nutrientes que as plantas necessitam, né? E então, como eu já falei várias vezes, as plantinhas precisam do que para crescer? De nitrogênio, né? Você imagina que embora 78% da atmosfera seja gás nitrogênio, né? Lembra na primeira aula do curso que eu falei para vocês dos gases que constituem a nossa atmosfera, né? Que 78% da atmosfera terrestre é o nitrogênio. Os principais gases da atmosfera terrestre são o nitrogênio e o oxigênio. Aí a gente também tem o dióxido de carbono, o, o hélio e o vapor de água, né? Onde o vapor de água ele varia muito, né? Dependendo da região e da sazonalidade, né? Poucas plantas podem explorar diretamente essa fonte. Para a maioria das plantas, a fixação de nitrogênio deve primeiro alterar o nitrogênio atmosférico para uma forma solúvel em água, de modo que as plantas possam absorvê-lo através de suas raízes. A fixação de nitrogênio é realizada principalmente por bactérias no solo, ou em nódulos nas raízes de plantas leguminosas, algas azuis, que são as cianobactérias no solo e na água, e rios. As bactérias fixadoras de nitrogênio convertem o nitrogênio atmosférico em amônia, que no pH ligeiramente ácido da maioria dos solos formam íons amônio. Por meio do processo de nitrificação, outras bactérias no solo provocam a oxidação de íons de amônio para íons nitrato, a forma preferida de nitrogênio para a maioria das plantas. Pessoal, depois a gente vai entrar no. A gente vem falando extensivamente, né, na produção de alimentos. Né? O filme Cowspiration. Né? Você imagina então que a gente tem que ter uma agricultura muito intensiva, por quê? Porque você vai criar o gado como? Né, em sistema de confinamento, né? Você imagina que hoje é impossível você ter terras suficientes para você botar pasto para todo o rebanho que tem no Brasil, por exemplo, né? No Cowspiration, eles mostram que se fosse para alimentar só a população norte-americana, né, com carne, e fosse criar todo esse gado em sistema de pastoreio, né, ia precisar desmatar a América do Sul inteira e botar pasto, né? Aí você imagina que seria impossível botar o pasto num continente, né? Falando onde é que ficariam as pessoas, né, se botasse pasto no continente todo. Então você imagina que então a gente tem uma agricultura muito intensiva, né? Essa agricultura é para sustentar toda a população que a gente tem, e você também tem que criar grãos, né? Você tem que plantar grãos para poder alimentar esse gado, né? Por isso que a quantidade de água que você gasta para gerar carne é tão alta, né? Se você for pôr na conta toda a água que você gastou para gerar soja que vai alimentar o gado, né? Você vai gastar uma quantidade absurda de água para gerar carne. Enfim, você imagina que a agricultura como um todo tem a cana-de-açúcar, por exemplo, e a soja. Eles falam que são agriculturas que esgotam o solo. Por que são agriculturas que esgotam o solo, né? São agriculturas que necessitam muito de nitrogênio e são agriculturas que não fixam o nitrogênio no solo, né? Então, por exemplo, na minha região, né, lá no começo da década de 90, era muito comum o pessoal plantar amendoim para renovar o solo. Né? Então, o pessoal tinha plantação, aí plantava também amendoim, né, o amendoim para renovar o solo. Né? Hoje, com um sistema cada vez mais eficiente, né, de produção de fertilizantes,
né? O pessoal bota uma cultura atrás da outra de cana e de soja e vai adubando o solo com nitrogênio, né? Mas é por isso que o desgaste do solo acaba sendo excessivo, né? Seria interessante que houvesse um rodízio de culturas que fossem plantadas leguminosas entre as safras de cana e de soja, né? Mas é claro, né? Culturas de leguminosas não. O interessante é que você tenha várias culturas sucessivas, né? De soja ou de cana. Você não vai parar o ciclo para colocar uma leguminosa para renovar o solo, né? Você pode fazer isso através de adubação artificial, né? Lembra do que eu falei para vocês da solubilidade, né? Lembra que eu estava falando para vocês das solubilidades de cátions e de ânions, né? Dos sais solúveis e dos sais insolúveis. Todos os nitratos são solúveis, então você imagina que qualquer sal de nitrato é solúvel no solo. Da mesma forma, todos os sais de amônio são solúveis. Né? Então você imagina que amônio e nitrato são sais que são 100% solúveis no solo. Né? Por exemplo, um alumínio. Né? Um alumínio ele acaba ficando insolúvel no solo, né? Porque ele forma hidróxido de alumínio. Né? Se tiver ferro no solo, ele vai formar hidróxido de ferro. Então você imagina que alumínio e ferro 3, né? Alumínio 3 e ferro 3, são cátions que eles vão ficar insolúveis no solo, porque eles vão se precipitar como hidróxidos. O fosfato. Né? Todos os fosfatos são insolúveis, então o fosfato ele fica preso no solo, né, na forma de fosfato de cálcio. Né? Ele acaba ficando solúvel no solo, ficando insolúvel no solo. Agora, por sua vez, nitrato e amônio, né, são 100% solúveis. Né? Então é muito fácil eles serem lixiviados para os corpos hídricos, né, ou migrarem para as águas subterrâneas. Esse daí é um dos grandes problemas, né, da adubação com nitrogênio, né, usar o nitrato de amônio. Então aqui a gente tem um exemplo do ciclo nitrogênio, né? A gente tem aqui uma plantação. Aqui você vê lá na parte de cima da figura, né? Amônio e nitrato, né? No escoamento superficial, dissolvido nos corpos d'água, resíduo de plantas e animais, né? Então você imagina que esses fertilizantes eles vão ser lixiviados para os corpos hídricos, né? Aí aqui você tem morte e excreção, então você tem um coelhinho ali comendo a plantação, né? Então você imagina que um corpo, né, quando ele a matéria orgânica em si, né, como fezes e cadáveres, né, eles vão ser decompostos e vão liberar o nitrogênio de volta no solo, né? A fixação do nitrogênio por bactérias nas raízes do solo. A gente tem os fertilizantes químicos. A gente tem os nitratos. E aqui a gente tem bactérias desnitrificantes, né? Que vão converter os nitratos a nitritos e depois a amônio, né? Então você imagina que você tem todo um ciclo, né, do nitrogênio, né? Você imagina que o nitrato ele pode ser reduzido a nitrito depois amônio e o amônio ele pode ser oxidado a nitrito e a nitrato, né? O ciclo do nitrogênio. Na fixação do nitrogênio, bactérias especializadas convertem o nitrogênio atmosférico em amônio e nitratos, os quais são absorvidos pelas plantas através de suas raízes. Um pouco de gás nitrogênio é fixado por meio dos relâmpagos. Os animais obtêm a partir das plantas o nitrogênio necessário para os seus tecidos. Os resíduos produzidos pelos animais e seus corpos mortos retornam o nitrogênio ao solo, sob formas que as plantas podem usar. Na desnitrificação, bactérias convertem os nitratos do solo de volta para o gás nitrogênio. No processo Haber, o nitrogênio obtido da atmosfera reage diretamente com o hidrogênio a temperatura e pressão elevadas usando um catalisador para produzir o amônio. Né? Então esse é o processo Haber, né? Que proporcionou a fabricação de amônia e de nitratos, né?
através do nitrogênio da atmosfera. Né? Eu falei para vocês, né, que no passado não existia nenhum método sintético para se produzir nitrato e amônio, né? Então, existiam aquelas minas de salítrico Chile no Chile, né? O Chile, inclusive, levou o nome Chile por causa do salítrico Chile, e os europeus vinham explorar em larga escala essas minas, né? Depois essas minas foram abandonadas porque o processo industrial era muito mais barato do que você minerar o sal no solo, né? Mas você imagina que já houve épocas em que eles pegavam, que eles recolhiam dejectos, né, de aves marinhas, que era rico em nitrogênio, reuniam, né, guardavam todos esses dejectos de aves marinhas e exportavam, né, para ser utilizado como fertilizante. A primeira etapa na produção do fertilizante de nitrato de amônia é a oxidação da amônia para ácido nítrico, né? Então, nesse processo, você imagina que a amônia é oxidada a ácido nítrico, né? Ou você pode até imaginar o processo mais passo a passo, né? Em que o gás amônia é oxidado a óxido de nitrogênio. Posteriormente, o óxido de nitrogênio, você imagina que o óxido de nitrogênio tem um elétron desemparelhado, né? Isso daí faz com que ele seja muito reativo. Aí o óxido de nitrogênio, ele reage com o oxigênio da atmosfera e forma o dióxido de nitrogênio. Aí o dióxido de nitrogênio reage com o oxigênio em água para formar o ácido nítrico, né? E por sua vez, esse ácido nítrico reage com amônia e forma o nitrato de amônio, né? Você imagina que se você fosse adubar o solo com amônia não ia dar certo, porque amônia é um gás, né? Então você ia soltar o amônia no solo, ele ia acabar se perdendo para a atmosfera, né? Não ia ser nada aproveitado. Ureia sobre alta pressão. A amônia e o dióxido de carbono reagem para formar ureia, né? Então você imagina que não daria certo, né, você aplicar amônia diretamente ao solo. Então, o que você faz com a amônia, né? Você imagina que você oxida a amônia a ácido nítrico e faz a amônia reagir com ácido nítrico para você ter o nitrato de amônio. Outra coisa que também, outro fertilizante que é produzido é a ureia, né? Você imagina que a amônia reage com o dióxido de carbono para dar a ureia. O uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos tem sido o principal fator que permitiu a produção de alimentos, manter o ritmo em sincronia com o crescimento populacional. O custo de fabricá-los, no entanto, é elevado. Embora haja um fornecimento ilimitado de nitrogênio na atmosfera, o hidrogênio necessário para sintetizar a amônia é obtido a partir do petróleo. Pequenas moléculas de hidrocarbonetos, tais como o propano, são reagidas com vapor de água na presença de catalisadores adequados para produzir o dióxido de carbono e o hidrogênio, né? Então, pessoal, você imagina que na atmosfera a gente tem um suprimento quase que inesgotável de nitrogênio. No entanto, o hidrogênio ele não está disponível na nossa atmosfera, né? Eu acho que vocês já devem ter visto muita gente falar de utilizar o hidrogênio como combustível, né? Você imagina que isso daí não... Se utilizar o hidrogênio como combustível, né? É claro, você tem uma série de demandas técnicas, né? Você imagina que ele é extremamente explosivo, né? É difícil você armazenar. Você imagina que ele é um gás muito pequeno, ele escapa por difusão do cilindro, né? Você imagina que se tivesse algum acidente ia ter uma explosão absurda, né? O poder que tem de explosão o hidrogênio, né? Mas enfim, vocês já devem ter visto aquelas experiências, né, em que você faz a hidrólise da água para ter o oxigênio, o hidrogênio. Você imagina que você obter o hidrogênio através da hidrólise da água é um processo totalmente inviável, ele seria extremamente caro, né? Então, o processo industrial de produção do hidrogênio é exatamente isso, é a decomposição de hidrocarbonetos pequenos. Através da decomposição de hidrocarbonetos pequenos, né, que você obtém o hidrogênio para os fertilizantes, né? Eu falo sempre do sistema de produção de alimentos, né?
Você imagina que todos os combustíveis que são usados, né, no próprio processo de colheita e distribuição dos alimentos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, você imagina que em torno de 20% dos combustíveis que são utilizados no país são utilizados só na distribuição de alimentos, tá? Se for pensar num ponto de logística, né, que nem aqui no Brasil, né, a maior parte da carne que é produzida no Brasil é produzida em Goiás, Mato Grosso do Sul, né? Então você imagina toda a logística, né, para distribuir a carne bovina, no caso, né? Toda a logística que é para você distribuir essa carne, caminhões refrigerados, também o combustível que é gasto na produção do alimento, né, na fertilização, no transporte. E não podemos nos esquecer que todo fertilizante que é utilizado nas plantações, eles dependem do hidrogênio que vem de hidrocarbonetos, né? Então você imagina que o consumo de petróleo está diretamente ligado hoje com a produção de alimentos, né? Por mais hippie natureba que você queira ser, né? Falar, eu não vou usar um carro, vou usar só uma bicicleta, né? Aí você vai falar, eu também não vou gastar água, não vou tomar mais banho nem lavar minhas roupas, né? Por mais hippie natureba que você queira ser, infelizmente eu lhe conto que você vai gastar muito combustível fóssil e água, né? Mas por que se eu não tenho um carro e eu só uso uma bicicleta? Você imagina que você não vai conseguir parar de comer, né? Se você parar de comer, você vai vir a óbito. Então fica sabendo que tudo que você come depende dos fertilizantes. Esses fertilizantes, para serem produzidos, eles dependem dessa reação, né, de quebra de hidrocarbonetos pequenos para produzir o hidrogênio, né? E você imagina que tudo que você come também gasta quantidades enormes de água para ser produzido, especialmente a carne, né? Então, se realmente você quer diminuir o consumo de água e combustíveis fósseis, você vai ter que ser vegano. Outro elemento químico que é muito importante para as plantas, o fósforo. As plantas precisam de fósforo para a síntese de DNA e RNA. E para a síntese de adenosina 5-trifosfato, ATP, e adenosina de fosfato, compostos que estão envolvidos na transferência de energia em muitos processos metabólicos, incluindo a fotossíntese, o fósforo é particularmente importante para plantas como os tomates, que são cultivadas por causa de seus frutos. Considerando que o fósforo dos ossos e das rochas de fosfato está firmemente ligado ao cálcio e é apenas ligeiramente solúvel em água, ele não está prontamente disponível para as plantas. O fosfato pode, no entanto, ser convertido por uma forma mais solúvel, chamada superfosfato, por meio do tratamento com ácido sulfúrico. Nos dias atuais, para a reposição de fósforo no solo, os agricultores utilizam principalmente o superfosfato obtido pelo tratamento do mineral fosfatado fluoropatita com ácido sulfúrico. Um fertilizante alternativo é o fosfato de amônio, que fornece tanto fósforo quanto nitrogênio. Então aqui é só para você imaginar, né? É só para você imaginar que o ácido fosfórico, né? Ele é um ácido triprótico. Ele tem 3 prótons que podem ser perdidos, né? Você imagina que o ácido fosfórico, como o próprio nome já diz, né? Ele é um ácido e ele perde relativamente fácil o primeiro próton dele. No entanto, o segundo próton do fósforo é mais difícil de você retirar e o terceiro próton é praticamente impossível, né? Então, quando fala que tem fosfato na Coca-Cola, você imagina que fosfato, você nunca vai encontrar fosfato, né? O PO4,3-, né? O fosfato. Você nunca vai encontrar fosfato em meio aquoso, né? Nem que a água
do teu lago esteja em pH 13, né? Você imagina que é uma solução 1 mol por litro de hidróxido de sódio, né? Um pH é impossível de ter numa água superficial, né? Você nunca vai ter fosfato em meio aquoso, você vai ter sempre o hidrogeno fosfato, né? Então aqui é um caso, né? Onde você tem o fosfato de cálcio, né? Que ele reage com ácido fosfúrico, com ácido sulfúrico para dar o superfosfato e o sulfato de cálcio, né? Lembrando que todos os fosfatos são insolúveis e os sulfatos de metais alcalinos terrosos também são insolúveis, né? Então essa reação gera a produção de 2 precipitados insolúveis. Aqui é para você lembrar que o grau de dissociação de um ácido vai depender muito do pH, né? Então você pode imaginar que no meio dessa curva que eu estou mostrando para você, você tem um pH 7, né? Então você imagina que em pH 7, o que vai predominar? Em pH 7 você vai ter 50% de hidrogeno fosfato e de hidrogeno fosfato, né? Outro cátion, outro elemento químico que é muito utilizado pelas plantas, o potássio. O terceiro nutriente primário é absorvido pelas raízes das plantas como o íon potássio. O potássio faz parte da formação de amidos e celulose a partir de açúcares simples e é essencial para o funcionamento normal das enzimas de muitas plantas. O potássio pode também estar envolvido no transporte de carboidratos dentro da planta e na síntese de proteínas. O potássio está amplamente distribuído na crosta da Terra e é abundante na maioria dos solos. Se plantações são cultivadas várias vezes sobre a mesma terra, sem a reposição de potássio, no entanto, a disponibilidade desse nutriente terminará por se esgotar no solo. Os fertilizantes comerciais geralmente contêm potássio sob a forma de carbonato de potássio ou cloreto de potássio. Grandes depósitos desses sais são encontrados nos Estados Unidos, no Canadá e na Alemanha. O depósito de cloreto de potássio nas pradarias canadenses são enormes, mas pelo fato de estarem a 1,5 km de profundidade, sua extração é difícil e cara. Embora não haja escassez imediata de sais de potássio, deve-se recordar que os depósitos não são renováveis, né? Bem, então no momento não existe escassez de cloreto de potássio no solo, mas você imagina que toda reserva mineral que você tem, uma hora ela se esgota, né? Uma hora ela se esgota, né? Um exemplo disso é o petróleo, né? A gente ainda vai ver a parte de combustíveis, né? Mas falando para vocês, né? Quando eu estava lá por volta de 2000, já tinha aquele papo assim de que o petróleo ia acabar, né? Você imagina que o homem vem explorando o petróleo há muito tempo já, né? Em larga escala. Então você imagina que, de fato, o petróleo, sabe aqueles filmes que você vê, que o cara tá quase desistindo de tudo, aí ele fala que ele vai desistir, ele joga uma picareta no chão, aí começa a jorrar petróleo, né? Você imagina que aquele petróleo, né, que jorra do solo, né, aquele petróleo líquido, que é chamado de petróleo leve, ele é composto de hidrocarbonetos de cadeia curta, né? Esse daí acabou mesmo, né? Esse daí não tem mais no mundo. Aí o que que sobrou? Sobrou o petróleo pesado. Esse petróleo pesado ele é muito mais abundante que o petróleo leve. Só que na época, como tinha o petróleo leve, né, não era economicamente viável você explorar o petróleo pesado, né? Mas, uma vez que o petróleo leve acabou e a dependência que o homem tem de petróleo, os engenheiros eles desenvolveram métodos para você quebrar o petróleo pesado e transformar ele em petróleo leve, né? Isso daí deu uma sobrevida de pelo menos mais uns 70 anos nas reservas minerais que tem de petróleo, né? Então, se o homem fosse depender só do petróleo leve, já teria acabado uns 10, 15 anos, né? O petróleo que tem no mundo,
Mas como o homem começou a conseguir explorar o petróleo pesado, ainda vai ter mais uns 70 anos de petróleo, né? E dessa forma, você imagina que algumas reservas estratégicas, né, de minérios que se usam para fertilizar os solos, né? Por exemplo, nitrato de amônio, a ureia, né? O homem consegue produzir utilizando o nitrogênio da atmosfera, embora necessite do hidrogênio que vem da indústria do petróleo, né? Você imagina que algumas reservas, né, de elementos, de minerais que tem fósforo, que tem enxofre, que tem potássio, né? Elas ainda são abundantes, mas não se esqueçam que todos os recursos minerais não são renováveis, né? Uma hora essas reservas acabam. Nutrientes secundários, né? Então, pessoal, não esqueçam que os principais nutrientes, né, que a planta mais precisa é o nitrogênio, fósforo e potássio. O que é um nutriente secundário? Você imagina que eles são essenciais, né? Mas a planta precisa em concentrações muito menores do que nitrogênio, fósforo e potássio. Cálcio, magnésio e enxofre, né? Esses daí são os 3 principais nutrientes secundários, né? O cálcio é abundante em quase todos os solos, não só em um componente de muitos minerais comuns, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, né? As rochas calcárias são basicamente carbonato de cálcio. Então, você imagina que o cálcio ele é muito abundante, né? Na, na crosta terrestre, né? Seja sob a forma de rochas calcárias, né? Ou em outras formas no solo. Ele é frequentemente espalhado sobre o solo na forma de cal para neutralizar a acidez. Além disso, a aplicação de superfosfato adiciona íons cálcio, bem como íons fosfato. As plantas absorvem o cálcio na forma do íon cálcio. O magnésio, semelhante ao cálcio, é abundante na maior parte dos solos. Em alguns solos, né, particularmente os ácidos, no entanto, torna-se firmemente ligado, o que pode implicar baixa disponibilidade de íons de magnésio em solução. A deficiência pode ser corrigida pela adição de calcário triturado com dolomita, né? Que é uma mistura dos carbonatos de cálcio e magnésio, ou pela adição de sulfato de magnésio. O magnésio, que é absorvido pelas raízes das plantas, né? É um constituinte da clorofila. A deficiência de magnésio causa clorose, né? O amarelamento das folhas. Deficiência de enxofre ocorre mais frequentemente em solos arenosos e bem drenados. O problema é tratado pela adição de sulfato de amônio, sulfato de potássio ou algum outro sulfato. As plantas absorvem o enxofre como íon sulfato. O enxofre é um constituinte de aminoácidos e, portanto, é essencial para a síntese de proteínas, né? Então aqui a gente tem só um exemplo, né? Você imagina o óxido de cálcio reagindo com a água para dar o hidróxido de cálcio, né? Então você imagina que você colocar hidróxido de cálcio ou óxido de cálcio no solo, né? Isso daí vai fazer com que a acidez do solo seja reduzida, né? Porque o óxido de cálcio é um óxido básico. E o hidróxido de cálcio, apesar de ser uma base fraca, ele também é uma base, né? Então eles vão reagir com o H+ no solo ácido e vão neutralizar essa acidez. Só lembrando vocês, lembra que quando a gente faz a disciplina de química geral, né? A gente fala que os elementos eles são separados nessas famílias, né? Família é a coluna da tabela periódica, né? Os elementos eles são separados nas famílias de acordo com as suas propriedades químicas. Você imagina que todos os elementos que estão na mesma coluna da tabela periódica, elas têm propriedades químicas semelhantes, né? Então você imagina que magnésio e cálcio, eles estão na família 2A e têm propriedades químicas semelhantes. Micronutrientes.
Esses daí são os nutrientes que a planta precisa, mas em concentração bem baixinha, né? Em concentração bem menor do que os secundários. Embora sejam necessários apenas em quantidades traço, os micronutrientes são essenciais para o crescimento saudável das plantas. Os efeitos de sua carência podem ser graves. Cebolas cultivadas em solos pobres em zinco, por exemplo, ficam atrofiadas e se desenvolvem de maneira normal. Muitas vezes é difícil determinar qual micronutriente está escasso em um determinado solo e quando um micronutriente deve ser aplicado para remediar uma insuficiência. Outro problema é que o nutriente aplicado pode se ligar a produtos químicos já presentes no solo e, assim, tornar-se indisponível para a planta. Por exemplo, os agricultores descobriram que é preferível adicionar ferro sobre a forma do complexo de EDTA, em vez de na forma de um sal inorgânico simples, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Lembra que eu falei que os hidróxidos são sempre insolúveis? Você imagina que um dos hidróxidos mais insolúveis que tem são os hidróxidos de ferro. Então, se você coloca o ferro no solo, é bem provável que ele vá se precipitar como hidróxido de ferro. Se ele não tiver na forma solúvel, né, se ele tiver como um precipitado no solo, ele não vai estar disponível para a planta, né? Agora, o ferro ele pode ser complexado pelo EDTA, né? Ou seja, o ferro ele é mordido, né? Ele é complexado pelo EDTA, aí ele fica numa forma solúvel, né? Se o ferro é complexado pela EDTA, aí ele não forma mais hidróxido nem sais insolúveis, né? Por exemplo, o sulfato de ferro é um sal solúvel. Você consegue dissolver o sulfato de ferro 3 em água, um sal totalmente solúvel, né? Se você dissolver o sulfato de ferro em água, a gente pode fazer até isso quando a gente for para o laboratório. Eu jogo um pouquinho de sulfato de ferro na água e você vai ver que você vai ter uma solução levemente amarelada. E todo ele vai se dissolver. Quando estiver chegando na metade da aula, você vai ver que vai ter um precipitado marrom no fundo do becker. Aí você vai falar, nossa, professor, o que é isso? Então, o ferro se precipitou, né, como hidróxido de ferro ou como óxido de ferro, que também é ferrugem, né? Então, então você imagina que o ferro é um sal, o ferro é um cátion, né? Especialmente o ferro 3, que tem uma tendência enorme a se precipitar. Se ele precipitar, ele não vai estar disponível para a planta, né? Agora, como o complexo com EDTA, ele está sempre na forma solúvel, ele vai ser sempre solúvel em água e não vai se precipitar. Na forma complexada, o ferro é protegido dos produtos químicos do solo que eventualmente fazem ligações, mas é mantido lábil o suficiente para que seja liberado gradualmente para absorção pelas raízes das plantas. Uma vez que as necessidades das plantas variam consideravelmente, os micronutrientes devem ser aplicados com cuidado. Por exemplo, a quantidade de boro que é ideal para a beterraba sacarina é tóxica para a soja e muitas outras plantas. Os micronutrientes nem sempre são aplicados ao solo. Compostos de molibdênio, por exemplo, são muitas vezes pulverizados sobre as sementes antes da plantação. Outros micronutrientes são aplicados às folhas, né? Então você imagina que os micronutrientes, porque eles precisam estar numa concentração bem menor, né? Eles acabam não sendo aplicados diretamente ao solo, né? E o caso do ferro que eu falei para vocês, tem que tomar um certo cuidado, né? Porque dependendo do micronutriente que você quer disponibilizar para a planta, ele vai ficar precipitado no solo e a planta não vai conseguir absorver, como é o caso do ferro, né? Alguns micronutrientes, né, eles são extremamente benéficos para certas culturas, mas eles podem ser venenos para as outras, né? Então, é o que eu falei, o caso do boro, né? Um pouquinho de boro é essencial para o crescimento da beterraba.
né? Mas essa mesma quantidade de boro que é essencial para o crescimento da beterraba, ela é venenosa para o crescimento da soja, por exemplo. Eu estava falando do EDTA, essa daí é a estrutura química do EDTA. Você imagina que o EDTA se liga com o metal dessa forma que eu estou mostrando aqui. Então você imagina que o metal está representado com M, e aqui você tem a ligação do EDTA com esse metal. Você sabe onde é que tem EDTA? No teu shampoo, né? Você imagina que o shampoo, se ele tiver cátions metálicos, né? Se você coloca um detergente, né? Você coloca um detergente numa água que é rica em cátions metálicos, né? Não precisa nem ser só o cálcio, né? Pode ser o ferro também, qualquer metal, né? Você imagina que se você tiver cátions metálicos, né? Os mais comuns são os cátions de cálcio e magnésio, né? Mas se você tiver cátions metálicos numa solução e você colocar detergente, o detergente vai se ligar a esses cátions metálicos e não vai conseguir formar espuma, né? Então você imagina que para gerar espuma, né, o shampoo sempre vem com EDTA. Fertilizantes mistos. Agricultores e jardineiros caseiros normalmente corrigem a deficiência do solo com a aplicação de fertilizantes que contêm uma mistura dos 3 nutrientes primários, né? Sacos de fertilizantes mistos são rotulados com um conjunto de 3 números, que indicam respectivamente as porcentagens de nitrogênio, fósforo e potássio. Por exemplo, se os números são 5, 10 e 5, o fertilizante é composto de 5% de nitrogênio, 10% de pentaóxido de fósforo e 5% de dióxido de cálcio. A escolha do fertilizante depende da cultura a ser plantada. Para gramados, o nutriente mais importante é o nitrogênio. Logo, o fertilizante é 20, 10, 10. É o mais adequado. Frutas e legumes requerem um fertilizante rico em fósforo. Portanto, uma mistura 10, 30, 10 é uma escolha melhor. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de fertilizante, né? Ele é 27, 3, 3, né? Ou seja, ele é 27% de nitrogênio, 3% de pentaóxido de fósforo e 3% de dióxido de potássio. Aqui no Brasil é que eu falei, né? Não é muito comum, né? A gente, é claro, você tem os grandes centros urbanos você tem os grandes centros urbanos nos Estados Unidos, né? Onde o pessoal também não tem espaço para nada, tá? Você imagina que lá nos Estados Unidos é muito comum aquelas casas enormes com aqueles jardins gigantes, né? Aí o cara tem todo um aparato para cortar grama, para cuidar do jardim, né? Hoje você imagina que Blumenau é uma cidade grande, mas não é um grande centro urbano, né? Quantos de nós temos um jardim, né? Eu tenho um pequeno jardim aqui no meu apartamento, na minha sacada. Minha filha queria plantar umas florzinhas, aí eu comprei uns vasos e a gente está plantando aqui, né? Mas não é nada que necessite de um apanador de grama, de saco de fertilizante, né? Mas é mais a título de conhecimento, né? Vou falar desses fertilizantes, né? Que eles são utilizados, né, na jardinagem, mas eles são vendidos em larga escala para as culturas, né? Então é que eu falei, a cultura que vai ser uma cultura de legumes, por exemplo, vão precisar de uma mistura que é muito mais rica em fósforo do que nitrogênio. Nutrientes de plantas e eutrofização. Plantas aquáticas precisam dos elementos nitrogênio e fósforo para o crescimento adequado. Geralmente, esses nutrientes são escassos na maioria dos corpos d'água naturais, mantendo assim sob o controle a disseminação de vegetação. O crescimento dos produtores primários é controlado pelo nutriente limitante, ou seja,
o elemento que é menos disponível. De modo geral, o nutriente limitante é o nitrogênio ou fósforo. Todavia, se a quantidade de nitrogênio ou de fósforo na água é aumentada, consequentemente, ocorre o crescimento excessivo de plantas e a população de algas prolifera. Como resultado desse fenômeno que é chamado de eutrofização, na superfície da água são formados densos tapetes de plantas enraizadas e flutuantes. Hidrovias tornam-se obstruídas e as hélices dos barcos ficam travadas. O custo de remoção da vegetação indesejável geralmente é proibitivo. Os tapetes, né, também conhecido como floração, florescimento e florescência de algas, ou ainda como blooms, de algas verdes e cianobactérias que aparecem sobre a superfície da água, liberam substâncias com cheiro desagradável. A água torna-se turva, inutilizando áreas de recreação. À medida que a vegetação e as algas morrem e se decompõem, o oxigênio dissolvido na água é consumido, produzindo assim os resultados que foram descritos anteriormente. Os efeitos da eutrofização são mais graves em reservatórios, lagos, estuários ou em qualquer outro lugar onde há pouco ou nenhum fluxo de água, né? Bem, então você imagina que você imagina o seguinte, que às vezes eles falam, né, que você imagina que existe toda uma flora, né, toda uma flora que tem nos rios e nos lagos, né, e o crescimento delas é limitado pelos fertilizantes que não estão em excesso, né. Então, por exemplo, antes, né, do homem utilizar a agricultura, né, de maneira intensiva, a concentração de nitrogênio e fósforo nos corpos hídricos era bem menor. Então você imagina que a atividade humana ela adiciona muito nitrogênio e fósforo aos corpos hídricos. Esse nitrogênio e o fósforo que antes não estava presente numa quantidade tão onipresente, né, a quantidade de nitrogênio e de fósforo nos corpos hídricos era muito menor. O aumento da concentração de nitrogênio e fósforo nos corpos hídricos fazem com que alguns micro-organismos, né, algumas plantas, né, e cianobactérias se desenvolvam muito além do normal, né? Aí o que acontece? Elas excretam toxinas que são tóxicas, né? E algumas plantas também, elas crescem de maneira demasiada, né? E elas acabam consumindo todo o oxigênio que tem na água. Aí você observa a mortandade de peixes, né? Então, eu trouxe esse artigo para mostrar para vocês. Eu peguei no site da American Chemical Society. Ele fala justamente sobre o fenômeno de eutrofização das águas superficiais, né? Então eu falei, né, que no inglês eles têm esse termo blooms, né, que são explosões de algas, né? Aqui mostra uma foto de um lago, é uma foto aérea. Então você imagina que essa foto aérea do lago mostra que uma parte dele está verde. Essa coloração verde vem o quê? Vem do crescimento excessivo e descontrolado de algumas algas e cianobactérias, né? Então vamos falar um pouquinho agora do fenômeno de eutrofização das águas superficiais. O problema começou em Toledo, Ohio, na primavera de 2014, quando tempestades lançaram um busto extraordinariamente alto de nutrientes no lago Erie. No final do verão, uma grande quantidade de algas verde-azuladas, também conhecidas como cianobactérias, havia fechado o sistema de água potável da cidade. Alimentadas por nutrientes do escoamento agrícola e das águas quentes e calmas do verão,
As algas se espalharam pelo lago e lentamente começaram a liberar toxinas na água. A mais comum delas, a microcistina, apresentou níveis de 2,5 microgramas por litro, excedendo o limiar de segurança de 1 micrograma por litro, estabelecida pela Organização Mundial da Saúde. A cidade gasta entre 3 a 4 milhões por ano tratando o abastecimento de água. Então tá aqui o grande vilão, né? Então você imagina que essa daqui que é uma toxina que é liberada por essas cianobactérias, né? Por essas algas que se desenvolvem de maneira exagerada quando elas recebem um excesso de nitrogênio e de fósforo, né? Essa daqui é a toxina que é a grande vilã da história. A proliferação de algas prejudiciais é uma das principais questões de qualidade da água, como as quais precisamos lidar em todo o mundo, diz Diane Orihel, ecologista aquática da Universidade de Ottawa. A economia dos Estados Unidos perde 2 bilhões por ano devido a danos que exigem tratamento caro da água e resultam em desvalorização da propriedade e queda nos estoques de peixe. Como as cianobactérias produzem toxinas no cérebro e no fígado, há casos de gados, animais de estimação e humanos adoecendo até morrerem, né? Devido a essas flores, diz ela. Desculpa, eu traduzi esse artigo do inglês para o português. Acho que esse pedacinho não ficou muito bem traduzido. O que eu queria dizer é que essas cianotoxinas que são produzidas né, pelos blooms, elas atacam especialmente, né, o cérebro e o fígado, né? Então tem muitos animais que acabam morrendo por causa dessa contaminação da água com toxinas e até muitas pessoas acabam morrendo também. Você imagina que essas cianotoxinas, né, não dá para você eliminar elas pelo tratamento normal da água, né? Você imagina que no tratamento normal da água, o que acontece? Né, você tem todo aquele processo de decantação, tudo para tirar as partículas, né, em suspensão. Depois você coloca o cloro para oxidar todas as bactérias e a água está pronta para o consumo humano, né? Mas você imagina que essas toxinas, né, elas não podem ser eliminadas simplesmente por cloração, né? As cianobactérias evoluíram ao longo de 3 milhões de anos para se tornarem competidores astutos pela luz e nutrientes em lagos e rios. As condições atuais, né, um clima mais quente combinado com águas poluídas por nutrientes, permitem que elas dominem como nunca antes, diz Hans Perl, ecologista aquático da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Um estudo recente encontrou lagos em todas as províncias do Canadá com níveis de microcistina acima das diretrizes da OMS. E o United States Geological Survey relatou este ano que os cientistas encontraram microcistina em 39% das correntes do sudeste dos Estados Unidos, em níveis de até 3,2 microgramas por litro, né? Então você imagina que, não sei, eu sempre pensava assim, né, que um país rico não ia ter uma agricultura tão forte, né? Mas você imagina que um dos maiores sistemas agrícolas do mundo está nos Estados Unidos, né? O maior produtor agrícola do mundo é os Estados Unidos, né? Então você imagina que todo esse processo de adubação do solo, né, causa uma contaminação, acaba todo esse fertilizante à base de nitrogênio e de fósforo, né, acaba sendo lixiviado, vai para os corpos hídricos, e lá eles têm problemas muito graves com esses blooms, né, com essas explosões de algas, né. Microcistinas foram detectadas em águas doces em todas as províncias no Canadá, de costa a costa.
As concentrações variaram abaixo dos limites mínimos de detecção até 21.503 microgramas por litro, né? Notavelmente, todas as regiões continham lagos onde as concentrações de toxina atingiam níveis preocupantes. Embora o esforço de amostragem tenha sido desigual em todo o país, as maiores concentrações tendem a ocorrer nas províncias das pradarias canadenses, particularmente em grupos no centro de Alberta e no sudeste de Manitoba. Os lagos da pradaria são tipicamente rasos e quentes, com altas concentrações de nutrientes, né? Como resultado da alta carga externa e interna de nutrientes. Condições ideais para a proliferação das cianobactérias. Em nosso banco de dados nacional, 18% das amostras e 41% dos lagos excederam as diretrizes de qualidade da água potável da Organização Mundial da Saúde, né, que é de 1 micrograma por litro. A diretriz canadense da água potável de 1,5 microgramas por litro foi excedida em 14% nas amostras e 35% dos lagos, enquanto 1,3% das amostras e 9% dos lagos superaram as diretrizes canadenses proposta para águas recreativas de 20 microgramas por litro, né? Então, por exemplo, esse daqui eu também tirei de um artigo. Eu peguei esse artigo da Canadian Journal of Fish Aquatic Science, né? Depois eu já coloquei para vocês os slides da aula no chat, né? Depois eu vou colocar também os slides no chat para se alguém tiver curiosidade de ver o artigo, tudo, né? Então aqui, por exemplo, você vê no seu lado esquerdo, né, o mapa do Canadá. Aí você imagina que todas as províncias que foram estudadas, né? Então foram cortadas em áreas menores, né? Foi cortado em área B, C, D e E. E a concentração de microcistina nessas áreas foi representada por pontos, né? Então você imagina que o pontinho verde quer dizer de 1 a 2, está dentro das diretrizes, né? Você imagina que a OMS recomenda em torno de 1,5 microgramas por litro, né? Você imagina então que a bolinha verde representa que está dentro das diretrizes, a bolinha amarela representa que você já tem um nível relativamente preocupante, enquanto que a bolinha laranja já indica que você tem concentrações aí que vão estar perto de 4 ou 8 vezes maior do que o limite máximo tolerado. E você tem uma situação realmente crítica com a bolinha vermelha, né, onde você tem uma concentração maior que 10 microgramas por litro, né? Então, se você for olhar a figura C, né, se você for ver a figura C, você tem algumas das principais, a figura D, se você for ver o corte que está em D. Se você for ver o corte que está em D, você tem algumas das principais cidades do Canadá, como Toronto, Ottawa e Quebec, né? Então você pode ver que bem nas regiões onde você tem as maiores cidades, né, você tem alguns pontos em que a concentração de microcistinas é realmente preocupante, né? Se você for ver na figura B, né, você também tem diversas, bem naquela parte de Edmonton, né, você tem algumas regiões que são preocupantes, né? Então, se você for ver o slide, a legenda da figura, né, ela está mostrando a concentração de microcistina em lagos, lagoas e reservatórios do Canadá. O mapa do Canadá indica locais de amostragem para a microcistina. Os mapas inseridos em A e E indicam concentração máxima de microcistina registrada em cada corpo de água, né, ou em cada local de amostragem, né, no caso do Lago Erie, Lago dos Bosques e Lago de Winnipeg.
Bem, então se imagina o seguinte, você tem sempre um vilão, né? Então eu falei que a lixiviação dos fertilizantes para os corpos hídricos, né, ela vai levar o quê? Vai levar o nitrogênio e o fósforo, né? Aí vem a questão, mas será que quem que é pior, o fósforo ou o nitrogênio, né? Então, se você for olhar na figura A, né, você tem a concentração de microcistina, e aqui você tem a razão entre o nitrogênio e o fósforo, né? Então você pode observar você pode observar que a maior parte das amostras que tem a bolinha vermelha, né, elas se encontram, né, numa razão nitrogênio e fósforo de 1 para 20, né? Melhor, de 20 para 1, né? Então você pode imaginar que você ter uma alta concentração de fósforo está altamente relacionada com você ter uma alta concentração de microcistina na água, né? Agora, se você olhar o insert na figura D, se você olhar a figura D, né, você tem a concentração total de nitrogênio no eixo X e você tem a concentração total de fósforo no eixo Y, né? Repara que esse gráfico está na escala logarítmica, né? O que é uma escala logarítmica, né? Que ela vai de 10 em 10, né? A escala não é linear, ela é logarítmica, né? Tá tudo representado como décadas, né? Tá tudo representado como décadas ali, né? Então você pode observar, né, que as amostras que têm a maior concentração de microcistina, elas têm uma alta concentração de nitrogênio e uma alta concentração de fósforo. Olhando para essa figura, você pode perceber que o fósforo e o nitrogênio eles atuam de maneira sinérgica, né? Então, o fenômeno de eutrofização ele depende tanto do fósforo quanto do nitrogênio. Os dois atuam de maneira sinérgica, né? Essa figura também é do mesmo artigo que eu tirei a figura anterior, né? É do Canadian Journal of Fish Aquatic Science, né? Então, a concentração de microcistina nas águas doces do Canadá em relação à razão de massa de nitrogênio total e fósforo total. Então, na figura A, o gráfico de dispersão da razão nitrogênio, fósforo versus concentração de microcistina, com dados para cada província denotada por um símbolo diferente. As linhas tracejadas indicam as proporções de nitrogênio e fósforo, de 20, 40 e 60. Né? A inserção B mostra o mesmo gráfico em uma escala menor do eixo Y, e com pontos de dados para corpos de água em Alberta. Né? Então você imagina, né, que você olhando... é mais um caso, né? Você vai interpretar um gráfico, né? Então você imagina que quando você for fazer um gráfico, né, na tua vida profissional, você imagina que vão ter pontos, né, que são muito maiores que os outros, né? Então a representação dos pontos que têm um valor maior do que os demais, né, acabam fazendo os pontos que têm um valor menor, eles acabam não aparecendo no gráfico, né? Então, por exemplo, quando você olha para a figura A, é muito difícil você diferenciar as amostras que têm concentração de microcistina menor do que 3 microgramas por litro, né? Então, no insert você consegue observar, né, que, por exemplo, QC, né, a maior parte das amostras que foram amostradas em Quebec tem uma concentração maior do que 1 micrograma por litro, né, de microcistina. Aí vem a figura C, probabilidade de exceder concentrações específicas de microcistina nas 4 categorias, né? Então você imagina que quando a razão nitrogênio e fósforo é maior do que 60 para 1, né?
você tem uma probabilidade maior de ter uma concentração de até 1 micrograma por litro de microcistinas, né? No entanto, se você tem uma razão, né, menor do que 20:1, nitrogênio e fósforo, né, aí você tem uma chance de exceder até mesmo os 10 microgramas por litro da concentração de microcistina, né? E no gráfico D, você tem a dispersão da concentração de nitrogênio versus a concentração de fósforo, com símbolos que denotam a classe de concentração da microcistina, né? Então você lembra que as vermelhinhas são as maiores concentrações de microcistina, né? As linhas tracejadas são como no painel A. Linhas sólidas indicam limiares de 95% de nutrientes, calculados independentemente para fósforo e nitrogênio, acima dos quais as concentrações de microcistina excedem 1, 2, 5 ou 10 microlitros. 1, 2, 5 ou 10 microgramas por litro, perdão. Bem, então basicamente eu queria que vocês interpretassem esses dados, mas você imagina que no final o que eu quero que você consiga ver olhando esses gráficos é que tanto o fósforo como o nitrogênio eles são responsáveis pelo crescimento, pelos blooms, né? Pelo crescimento exagerado dessas cianobactérias e algas, né? Os dois atuam de maneira sinérgica, né? Onde o fósforo tem uma importância muito importante também no fenômeno de eutrofização das águas superficiais, né? Então, os dois são importantes, mas o fósforo é mais importante e o fósforo e o nitrogênio funcionam de maneira sinérgica, né? Você imagina que existe uma interação sinérgica entre esses dois fatores no fenômeno de eutrofização. Cientistas e reguladores estão lidando com a questão, pedindo cortes na poluição do fósforo, um nutriente essencial para a eutrofização. Mas os pesquisadores observaram que em lagos poluídos, como o lago Taihun, na China, as cianobactérias ficaram tão saturadas com fósforo que seu crescimento é retido pela relativa escassez de outro nutriente favorito, o nitrogênio. Portanto, alguns cientistas agora sugerem controversamente que o nitrogênio deve ser controlado junto com o fósforo para domar a proliferação das algas. As algas precisam de 10 a 40 vezes mais nitrogênio que o fósforo para prosperar e crescer. Em geral, quando a proporção de nitrogênio para fósforo é baixa, o crescimento dos micro-organismos é limitado por nitrogênio. E quando a proporção é alta, o fósforo controla a taxa de crescimento. Mas essas regras simples ficam mais complicadas e difíceis de aplicar quando a predição da qualidade da água é estendida para um ecossistema, né? Então, isso daqui que está no último parágrafo é basicamente o que eu tentei mostrar. Eu não, né? O artigo do Canadian Journal of Fish Aquatic Science tentou mostrar, né? As algas precisam de 10 a 40 mais vezes nitrogênio que o fósforo para prosperar e crescer, né? Você pode até ver aqui nessa figura C, a concentração máxima de fósforo é de 10.000 microgramas por litro, enquanto a concentração máxima de nitrogênio é de 100.000 microgramas por litro, né? Em geral, quando a proporção de nitrogênio para fósforo é baixa, o crescimento dos micro-organismos é limitado por nitrogênio, né? Então você pode imaginar, né, que quando a proporção de fósforo para nitrogênio é baixa, né, quem domina o crescimento dos micro-organismos é o nitrogênio. E quando a proporção é alta, o fósforo controla a taxa de crescimento.
Mas essas regras simples ficam mais complicadas e difíceis de aplicar quando a predição da qualidade da água é estendida a um ecossistema, né? Você imagina que um ecossistema é extremamente complexo, né? Não é tão simples fazer predições, né? Quando um número crescente de lagos ficam verdes, como ervilhas na década de 1960, os pesquisadores não chegaram a um acordo sobre o que estava causando o crescimento excessivo de algas, né? Diz David Schlinder, ecologista aquático da Universidade de Alberta. Uma teoria de ponta promovida pela indústria de detergentes sustentava que o carbono, não o fósforo, causava as explosões no crescimento das algas. A indústria baseou a alteração em experimentos de curto prazo, nos quais os cientistas recolheram a água do lago em uma garrafa, adicionaram carbono e esperaram para ver quanta produção de algas se seguiu, né? Mas uma garrafa não é um lago, e alguns dias não são o verão, diz Stephen Karpner, ecologista aquático da Universidade de Wisconsin, em Madison. Ele explica que, embora os ensaios de curto prazo possam dizer qual nutriente está limitando o crescimento durante um breve momento, eles não capturam a dinâmica complicada de um longo prazo de todo um ecossistema, né? Bem, então você sabe sempre que tem controvérsias na ciência, né? Nem sempre todo mundo pensa a mesma coisa, né? Então existem controvérsias na ciência, né? Nem sempre cientistas pensam igual. Schlinder pôs fim à teoria do carbono em meados da década de 1970, né? Bem, então você imagina que esses problemas de eutrofização das águas superficiais eles se tornaram muito evidentes nos Estados Unidos na década de 60, né? Teve muitos lagos, né, que ficaram verdes como uma ervilha, né? Aí você imagina que a indústria dos detergentes, que também os detergentes são ricos em fósforo, né? Então você imagina que a indústria do detergente, né, fazia os detergentes à base de fósforo, eles não queriam que o fósforo fosse o grande vilão da história, né? Então eles pagaram uma pesquisa e eles fizeram um experimento de curto prazo numa garrafa, né? Eles adicionaram carbono, esperaram para ver quanta produção de algas se seguiu. Então eles pegaram uma garrafa, puseram cianobactérias e tacaram carbono. Aí viram que as algas, né, elas se desenvolveram muito por causa do carbono. E falaram, ó, o vilão é o carbono, né? Então esse Schlinder pôs fim à teoria do carbono, né, que o grande responsável pela eutrofização dos rios e das águas superficiais era o carbono, né? Então, como é que ele provou que o carbono não era o responsável pelo fenômeno de eutrofização? Quando ele e seus colegas adicionaram fósforo e nitrogênio ao lago inteiro, na área experimental dos lagos de Ontário, o lago ficou verde com algas, embora os níveis de carbono estivessem muito baixos. Em um segundo lago, com formato de ampulheta, os pesquisadores construíram uma barreira no pescoço para dividir o lago em dois. Eles então adicionaram carbono e nitrogênio às duas bacias, mas fósforo apenas a uma. A foto icônica do lado verde fosforoso, do lado oposto ao lado azul claro do fósforo, convenceu os reguladores em todo o mundo a proibir os fosfatos em detergentes e reduzir as descargas de fósforo nas usinas de esgotos, né? Então, basicamente, essa aqui que é a foto icônica. Eu acho que o que vocês estão vendo em casa não está tão icônica a foto. Não sei se está bem, não sei se está bem claro para vocês, né? Você imagina o seguinte, que é um lago, metade do lago está azul, metade está verde, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o lago inteiro, né? Dividiram o lago em dois no pescoço, né? No pescoço do lago. E eles colocaram carbono e nitrogênio nas duas margens do lago. Só que só uma recebeu fósforo. Então, a parte do lago que recebeu fósforo, todo o lago recebeu
carbono e nitrogênio. E uma parte só recebeu, além do carbono e do nitrogênio, recebeu o fósforo. A parte que recebeu o fósforo ficou totalmente verde, ocorreu o fenômeno de eutrofização, e a parte que não recebeu, ficou azul, né? Então, embora tivesse recebido muito nitrogênio e muito carbono, não houve eutrofização. Então, nesse momento, eles observaram que o fósforo era o grande responsável pela eutrofização das águas superficiais. Quando os cientistas adicionaram fósforo aos lagos, explica Schlinder, as algas responderam na primavera com uma grande floração, dominada por diatomáceas e outras espécies que os crustáceos aquáticos gostam de comer. No entanto, à medida que a flor cresce, as algas consomem todo o nitrogênio inorgânico dissolvido no lago e se tornam o que é chamado de limitador de nitrogênio. Então você imagina que à medida que as cianobactérias vão se proliferando nas águas superficiais, né, elas acabam consumindo muito nitrogênio, né? Então você imagina que depois que a eutrofização começou a acontecer, o nutriente que acaba se tornando o limitante é o nitrogênio, né? Justamente porque as plantas consomem muito mais, as cianobactérias consomem muito mais nitrogênio do que fósforo, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui a gente tá na figura, né? Alga blooms, né? A gente tem aqui os runoffs, né? Os fertilizantes que estão correndo das áreas agrícolas. A gente também tem a cidade que está mandando os esgotos para as águas superficiais, né? E todo esse nitrogênio, esse fósforo vai alimentar essas algas. Precisamos nos preocupar em controlar o nitrogênio e o fósforo nos lagos, porque os ecossistemas de água doce estão ligados a águas costeiras tipicamente limitadas em nitrogênio, diz Wayne Wostenbaugh, ecologista aquático da Universidade Estadual de Utah. A química da água salgada torna o fósforo muito mais abundante que o nitrogênio nas águas marinhas. Em sistemas de água doce ricos em ferro, o fósforo se liga ao ferro formando minerais de fosfato ferroso que não estão disponíveis para o consumo das algas. Mas em sistemas salinos, o ferro tem muito sulfeto à base de sal para reagir, deixando o fósforo muito mais disponível para as algas em comparação com o nitrogênio da água salgada, né? Então lembra que eu falei para vocês que um elemento químico, né? Eu falo, a planta precisa de fósforo. Não, calma, não é o fósforo, elemento químico fósforo que você vê ali na tabela periódica, né? É uma forma solúvel, né? Essa forma solúvel do fósforo é o fosfato. Lembra do que eu falei para vocês da solubilidade de sais? Todos os fosfatos são insolúveis, né? Enquanto todos os nitratos são solúveis. Então você imagina também que o fósforo, quando ele é liberado para as águas superficiais, ele pode se precipitar com ferro, né? Formando o fosfato de ferro. Ele pode se precipitar com cálcio, formando o fosfato de cálcio, né? Aí dessa forma o fósforo fica bem menos livre para alimentar as algas, né, e as cianobactérias, né? Fica bem menos livre, né? Então você imagina até que a quantidade de fósforo ali é muito alta, mas o que está disponível para ser utilizado, né, pelas plantas, pelas algas, é muito pouco, né? Agora ele está falando, né, que, por exemplo, muitos dos rios, as águas superficiais, elas sempre desembocam nos oceanos, né? Então você imagina, muitas cidades direcionam seus esgotos para os oceanos, né?
muitas cidades costeiras, né? Então você imagina que a água do mar tem bastante sulfeto também. Esse sulfeto vai competir, com o fósforo na hora de formar precipitados insolúveis, né? Lembra do que eu falei para vocês da solubilidade dos sais? Todos os carbonatos, fosfatos e sulfetos são insolúveis. Então você imagina que esses fosfatos insolúveis de água doce, eles entram no mar onde tem muito sulfeto. Então o sulfeto vai acabar competindo com o fósforo para formar precipitados insolúveis. E vai acabar liberando o fosfato. Aí esse fosfato vai alimentar a flora marinha, né? E você vai ter esses fenômenos também nos oceanos, né? De uma maneira até mais exagerada, justamente porque de uma forma mais exagerada. Por causa disso, porque os fosfatos são muito mais solúveis na água do mar do que na água doce. Se eu perguntar na prova por que os fosfatos são muito mais solúveis na água do mar do que na água doce, você vai dizer por quê? Por quê? Porque tem muito sulfeto na água do mar. Esse sulfeto vai competir com o fósforo e vai acabar tornando o fósforo disponível, né? Quando eu falo fosfato, sulfeto, vocês sabem o que eu estou querendo dizer, né? Pessoal, aquela parte de nomenclatura, às vezes eu falo o nome das estruturas das espécies químicas, né? Então, se você for olhar aqui na nossa tabelinha periódica, lembra lá da química geral. Quando você tem um elemento químico que recebe um elétron, ele forma um ânion, tá? Então, quando você vê um Cl-, isso daí é o cloreto. Toda vez que um elemento químico recebe, ele não está ligado, um elemento químico ele não está ligado a nenhum outro elemento químico, né? E tem uma carga negativa, ele tem um ânion que você vai chamar de eto, né? Então, por exemplo, na família 7A, a família 7A da tabela periódica é a família dos halogênios, né? Na família 7A da tabela periódica, como o próprio nome já diz, família 7A, eles têm 7 elétrons na camada mais externa. Se eles receberem um elétron, eles completam os octetos dele e vão formar 8 elétrons na camada mais externa. Você imagina, então, que os halogênios eles ganham um elétron para formar um ânion monovalente. Fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Na família 6A você tem o enxofre. Se o enxofre ganhar 2 elétrons, ele completa os octetos dele, né? Ele está na família 6A, tem 6 elétrons na camada mais externa. Então, se você vê um S2-, é o sulfeto, tá? Lembra? Eto. Esses daí são só os mais importantes. Agora você imagina que elementos como o carbono, o fósforo, o arsênio, antimônio, enxofre, cloro, bromo e iodo também formam oxiânions. O oxiânion, como o próprio nome já diz, ânion, tem uma carga negativa, mas está ligada com o oxigênio. Então, por exemplo, o carbonato, lembra? O dióxido de carbono reage com a água para formar o ácido carbônico, que se decompõe em água e carbonato. O nitrato, lembra? NO3-, né? Toda vez que você tem um oxiânion no estado máximo de oxidação, você coloca o nome ato, nitrato, sulfato, fosfato, tá bom? Lembrem-se dessas regras. Ó, você clicar em cima da tabelinha periódica no P do fósforo, usos e propriedades, história, estados de oxidação, risco, né? Os maiores produtores de fósforo são a China, o México e o Marrocos, né?
E tem até um videozinho aqui falando um pouquinho das propriedades do fósforo. Depois vocês assistam um videozinho do fósforo, tá? Então lembrem, tá? Lembrem das nomenclaturas, tá? Eto é só quando é um ânion. Ato é quando é o oxiânion, tá? Então não confundam sulfeto com sulfato, tá? Então aqui ele está falando, adicione nitrogênio a esses sistemas costeiros e as flores decolam, diz Sparrow. Sua pesquisa no estuário do Rio Neuse, na Carolina do Norte, demonstrou que, embora a proibição de detergente de fosfato e o controle de fósforo nas estações de tratamento de esgoto tenham melhorado, os alcances superiores de água doce da bacia hidrográfica, os níveis de nitrogênio aumentaram, a jusante nas águas costeiras, gerando blooms, né? Então, basicamente, o que ele está falando é que esse problema dos blooms ele também está acontecendo nas áreas costeiras, né? E nas áreas costeiras o problema é maior ainda, por quê? Porque na água salgada o fosfato é mais solúvel que na água doce. A União Europeia estabelece critérios nutricionais para o fósforo e nitrogênio para proteger as águas costeiras. Mas alguns especialistas estão dizendo que o controle duplo de nutrientes também pode beneficiar os lagos de água doce. Wurzbach fez estudos nos quais a carga de nutrientes em 20 lagos de água doce foram manipuladas. Ele descobriu que os lagos fertilizados apenas com fósforo ou apenas nitrogênio sofreram um aumento de 2 a 3 vezes na biomassa de algas. Mas quando os pesquisadores enriqueceram lagos com fósforo e nitrogênio, a colheita de algas aumentou 10 vezes. As descobertas sugerem que o fósforo e o nitrogênio agem de maneira sinérgica na produção de algas, diz ele. Quando pesquisadores da América do Norte investigaram uma proliferação de algas, a cianotoxina mais comum encontrada é a microcistina, tá? Então, mais uma vez, aqui a grande vilã da história, a microcistina. É essa toxina que é excretada durante os fenômenos de blooms, né? As algas e cianobactérias produzem toxinas que são venenosas, né? Que atacam especialmente o fígado e o sistema nervoso central. E a principal toxina liberada é a microcistina. A estrutura dela está aí. Se alguma de vocês já teve aula de farmacologia, já deve estar até achando que é um fármaco isso daí, porque esse anel no centro dela, né, parece com o anel de antibiótico, né? A cianotoxina mais comum encontrada é a microcistina. Um grande anel peptídico cíclico com 7 aminoácidos podem variar, né? Uma versão contendo lisina e arginina é mostrada aqui. Alguns pesquisadores comparam a estrutura com a do antibiótico peptídeo gramicidina. A microcistina é produzida pelas cianobactérias, microcistes e muitas outras espécies. Se ingerida por um animal, a microcistina causa sangramento no tecido hepático que rapidamente leva à morte. A exposição crônica à toxina pode promover tumores no fígado e no cólon. Aqui a gente tem uma outra anatoxin A, né? Ela é bem menor do que essa daqui, mas mesmo assim ela é letal, né? Muito menor que a microcistina, a anatoxina A é um alcaloide bicíclico de amina com uma arquitetura semelhante à cocaína anel, né? Você imagina que cocaína anel é esse nitrogênio aqui dentro desse anel de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 membros, né? Essa ligação aqui é igual a do alcaloide cocaína, né?
Uma neurotoxina que leva à insuficiência respiratória com tanta rapidez que possui uma alça própria, fator de morte muito rápido. Aqui a gente tem outro exemplo de toxina liberado por cianobactérias, que é a Cylindrus permospicin, né? Então aqui é outro exemplo de toxina liberadas por essas algas dos blooms, né? Muitos tipos de cianobactérias produzem cilindrospermospina, uma toxina alcaloide com um complexo sistema multiresistente heterocíclico. A toxina atinge o fígado e os rins. Os sintomas podem incluir vômito, diarreia com sangue e danos no fígado e nos rins. A cilindrospermospicina, como todas as cianotoxinas, se bioacumula nas redes alimentares de água doce, né? Então, aqui é mais um exemplo de toxina que é liberada durante os blooms, né? A saxitoxina é um bloqueador de canais de sódio, tão letal que os Estados Unidos já pensou em utilizá-lo como uma arma química. A toxina paralisa o sistema respiratório, matando a vítima em questão de minutos, né? Então você imagina que, por exemplo, tinha aquelas cápsulas de veneno suicida, né? Você imagina que o agente não poderia ser pego pelo inimigo, então ele tinha uma cápsula de veneno suicida, né? Ele tomava para morrer mesmo, para não ser capturado com vida pelo inimigo, né? Então aqui conta a história de Francis Gary, né? Que ele foi um piloto de avião que foi abatido sobre a União Soviética em 1960. E ele se absteve de usar a pequena dose de saxitoxina que ele carregava para cometer suicídio caso fosse capturado pelo inimigo, né? Tá, então eu falei para vocês um pouquinho da eutrofização das águas superficiais. O que a gente pode falar para controlar? O que a gente pode fazer para controlar a eutrofização? As medidas de controle da eutrofização têm se focado na limitação dos despejos de resíduo contendo fósforo, os quais provêm principalmente de fontes pontuais, estação de tratamento de esgoto, instalações industriais que utilizam grandes quantidades de produtos de limpeza contendo fósforo e as minas de fosfato. Resíduos nitrogenados são lançados principalmente a partir de fontes pontuais, terras agrícolas tratadas com esterco ou fertilizantes de nitrato, frigoríficos ou matadouros. O nitrogênio está geralmente presente nos resíduos na forma de nitratos, compostos que são muito solúveis em água e, portanto, difíceis de ser removidos. Fosfatos, por outro lado, são muito menos solúveis e podem ser removidos por precipitação antes que a água seja lançada. Limitar os lançamentos de fosfato é eficaz no controle da eutrofização. Sem um fornecimento adequado de fósforo, o crescimento excessivo de plantas é bastante reduzido, mesmo se as fontes de nitrogênio permanecem abundantes. Agora a gente vai falar da decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Eu acho que eu já falei na aula de hoje, né? Aqui a gente tem esse CH2O, né, que representa a matéria orgânica de uma forma genérica, né? Então, quando a gente fala daqueles filmes norte-americanos de terror que tem o pântano, você vê, não é só no filme de terror que sai aquela névoa branca da água do pântano, né? Você imagina que ali que um pântano é rico em matéria orgânica e essas bactérias elas fazem a decomposição anaeróbica da matéria orgânica, né? Onde a matéria orgânica é reduzida a metano. A matéria orgânica dissolvida em água é decomposta se bactérias anaeróbicas estão presentes. A água estagnada do pântano e no fundo dos lagos profundos representa condições anaeróbicas. Na decomposição anaeróbica, as bactérias provocam uma reação de fermentação. Essa é uma reação de desmutação
ou desproporcionação, em que parte do carbono orgânico é oxidado a dióxido de carbono e outra parte é reduzida a metano, né? Bem, eu falei muito para vocês eu falei bastante para vocês do fenômeno de eutrofização das águas superficiais. Eu peguei 2 artigos para escrever, para preparar essa parte da aula, né? Realmente ele é um fenômeno muito interessante, muito importante, né? O fenômeno da eutrofização das águas superficiais. Então, basicamente, né? O principal responsável é o fósforo, mas o fósforo atua de maneira sinérgica com o nitrogênio, né? Não se esqueçam também que o fósforo ele é pouco disponível em águas doces, né? Porque ele acaba se precipitando, né? Como sais metálicos de hidrogênio fosfato ou como fosfatos de metais alcalinos terrosos, como cálcio e magnésio, tá? Você imagina que o tratamento das águas para retirar o fósforo é relativamente simples, né? Já que o fósforo é extremamente insolúvel, né? Você imagina que ele vai se precipitar de uma maneira muito fácil na presença de cálcio, por exemplo, né? Agora, por sua vez, todos os nitratos são solúveis, então é impossível você precipitar os nitratos, né? Então você imagina que nitratos em excesso vão sempre para as águas, né? Você imagina que os nitratos que são utilizados na agricultura sempre vão ser lixiviados para as águas superficiais, né? Você imagina que o fenômeno de eutrofização ele é muito mais fácil de ocorrer em águas marinhas, por quê? Porque o fosfato está muito mais disponível em água salgada do que em água doce, né? Afinal de contas, a água do mar é rica em sulfeto, né? Os principais cátions que constituem a água do mar são os principais íons que constituem a água do mar é cloreto e sódio, né? Mas o sulfeto o sulfeto tem também é um dos principais constituintes da água do mar, né? O suficiente para tornar livre o fosfato. Aí agora eu não quero, a gente fala na próxima aula, né? Não sei se vocês têm vó mais idosa. Eu, por exemplo, minha avó adorava fazer sabão, né? Minha avó adorava fazer sabão. Não sei se vocês já viram a avó de vocês fazer sabão. Laboratório de Química Geral também a gente fazia sabão, né? O problema é que eu não recomendo que o sabão feito no laboratório seja utilizado, né? Eu lembro que eu fiz um sabão também, eu trouxe para minha mãe ver, ela resolveu usar o sabão. Aí depois ela falou que deu ruim, né? Mas de fato daria ruim. Porque quando a gente faz esse sabão no laboratório, a gente usa mais hidróxido de sódio do que é necessário para reagir com a gordura, né? Então, um dos problemas de você fazer sabão em casa é o seguinte: se você usa menos hidróxido de sódio que você precisa, sabão acaba fedendo banha, né? Geralmente você faz sabão com óleo usado da cozinha, né? Você pega aquele óleo que foi utilizado várias vezes, né? Aquele óleo que não está prestando mais, aí você reage ele com hidróxido de sódio e forma sabão, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma reação de formação de sabão, né? Então, você pega o triglicerídeo, você pega o triglicerídeo, né? Por exemplo, um óleo, né? Óleo de soja. Você coloca hidróxido de sódio, né? Você coloca hidróxido de sódio em meio aquoso, né? Você taca hidróxido de sódio nele e com o tempo ele forma um sabão, né? Você pode colocar hidróxido de potássio, que aí ele forma sabonete líquido. Você colocar hidróxido de potássio, você forma sabonete líquido. Se você colocar hidróxido de sódio, você forma um sabão, né? O que acontece? É o fenômeno de você quebra, né? Você acaba hidrolisando
essa ligação éster que tem no triglicerol. Então você forma a glicerina e o ácido carboxílico, né? Então você imagina que o ácido carboxílico ele tem uma cadeia orgânica longa e tem uma ramificação que é polar, né? Tá vendo essa ramificação no final? Que é o COO sódio, né? Então você forma uma cadeia longa que é apolar e uma pontinha que é polar. Isso daí faz com que o sabão tenha esse poder de limpeza, de tirar a gordura, né? Você imagina que a cadeia apolar vai entrar na gordura e a ponta dele, que é polar, vai ficar para fora. Aí essa ponta que é polar solubiliza na água, do que solubiliza na água dissolve a gordura, né? Por isso que o sabão é bom para limpeza, né? Então aqui a gente tem um exemplo disso acontecendo, né? Aquele sabão que a vozinha faz, que é feito através da hidrólise de triglicerídeos, né? Triglicerídeos, no caso, óleo, né? Quando a gente faz no laboratório para ir rápido, a gente coloca mais hidróxido de sódio do que precisa. Só que aí você imagina que é um sabão que tem excesso de hidróxido de sódio. Então você toma banho com ele, ele vai te queimar, né? Ele é bem alcalino. Aí se você usa menos hidróxido de sódio do que você precisa, né? Você não quer se queimar durante o banho, né? Pode até queimar com água quente, mas você não quer uma queimadura química, né? Aí ele fica meio fedido. Então eu lembro que minha avó fazia o sabãozinho dela lá, mas a gente utilizava assim só para lavar pano de chão, pano de prato, né? Não dava para lavar roupa com ele. Se você usasse para lavar roupa, a roupa ficava com cheiro de ranço mesmo, né? Então como que funciona? Ó, aqui você tem a cadeia longa apolar, aqui você tem a cadeia longa apolar do ácido graxo que foi hidrolisado, e você tem a pontinha que é polar. Essa pontinha polar que vai ficar para fora e vai solubilizar na água, e assim dissolve a gordura, né? Então por que eu estou falando da minha avó que fazia sabão para vocês? Você imagina que o processo de produção de um detergente é o mesmo. Você vai ter uma cadeia polar que vai ficar para fora da gordura e uma cadeia polar que vai entrar na gordura, né? Essa cadeia polar vai solubilizar em água e vai acabar levando junto a parte apolar que está interagindo com a gordura. E é assim que um sabão detergente retira a gordura, né? Só que você imagina que na presença de cátions metálicos, você acaba precipitando, uh, o sabão e o detergente. Aí ele não faz espuma mais, ele não limpa, né? Justamente por isso que os detergentes vêm com fosfato junto, porque o fosfato vai precipitar esses cátions metálicos, deixando o detergente livre para atuar, né? Por isso que a indústria do detergente acabou introduzindo muito fósforo nos corpos hídricos, né? Então você imagina que um detergente, um sabão não vai funcionar muito bem numa água que é dura, que tem uma alta concentração de cátions metálicos, né? Por exemplo, o cálcio 2+, né? Metal alcalino terroso, muito abundante no meio ambiente, né? Então, justamente para evitar esse fenômeno, a indústria de detergente pôs muito fósforo, colocava fosfato junto dos detergentes, né? Bem, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje, né? Falar um pouquinho do fenômeno de eutrofização das águas superficiais. A gente falou da crise da água em Flint nos Estados Unidos. Falamos de alguns dos principais fertilizantes, né? Lembra que a gente viu fertilizantes primários, secundários e micronutrientes utilizados pelas plantas, né? A gente falou um pouquinho das águas superficiais, falou da solubilidade do oxigênio nas águas superficiais, né? Você pode determinar a demanda bioquímica de oxigênio da água por um método químico que é
a oxidação da matéria orgânica com dicromato de potássio, né? E agora a gente viu, a gente fala mais um pouquinho na aula que vem de sabões, né? Como que funciona um sabão, tá? Bem, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Deixa eu ver quantos ainda estão comigo. Deixa eu ver quantos alunos ainda estão comigo. Fico muito feliz em ter tantos alunos comigo, né, na minha aula online. Avisando a vocês que eu coloco os vídeos da aula, né? Eu sempre gravo a aula e depois eu coloco a aula no meu canal do YouTube. Então, por exemplo, as aulas das últimas 2 semanas vocês podem encontrar no meu canal no YouTube. Eu mandei até o link para vocês da penúltima aula que a gente teve no chat da sala, né? Eu coloco no YouTube porque às vezes eu vou baixar pelo sistema da universidade e ele acaba demorando um pouco, né? Aí no YouTube é mais rápido, né? Você imagina que o YouTube está mais preparado para exibir vídeo do que o site da Microsoft. Mas então é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de todos vocês e espero que muito em breve estaremos de maneira presencial juntos, né? Mesmo para as nossas aulas teóricas, né? Mesmo do jeito que tá, a gente já tem autorização para fazer a gente. Eu vou colocar no chat da aula os slides da aula de hoje, pode deixar. Assim que eu fechar a aula, eu já coloco no chat, né? Então, eu estava falando que a gente acordou de fazer todos os créditos práticos da disciplina do começo de maio até o final do semestre, né? Então, mesmo que continue a pandemia, né? Em maio a gente só vai ter aula prática, né? Aí é somente presencial, aí eu vou poder conhecer vocês presencialmente. Eu já tive o prazer de conhecer algumas de vocês presencialmente no começo do semestre, né? Nas aulas OnLeaf. Mas eu espero muito em breve estar presencialmente com todos vocês, tá? Muito obrigado mesmo pela presença. Uma ótima semana para vocês e até a próxima segunda-feira, tá? Uma boa noite. Boa noite, prof. Até semana que vem. Até.